Nessa aula nós iremos estudar os aspectos históricos, geográficos, econômicos e culturais de Goiânia. Começamos pela década de 1930, o início da construção de Goiânia, está ancorada no projeto político-econômico que objetivou para o Estado a consolidação da modernidade, que é a Revolução de 1930, foi aí encabeçada pelo presidente Getúlio Vargas. Em Goiás nós tivemos o representante, o Pedro Ludovico Teixeira. A mudança da capital passava ao seu significado mais global, um símbolo de ascensão ao poder, uma representação do progresso, do moderno, um divisor de águas entre o que era velho, aquele passado que nós tivemos em Goiás, com um novo. Então Goiânia pode ser encarada como essa imagem de modernidade que foi um símbolo, inclusive, da Revolução de 30, esperança de dias melhores, tanto que as pessoas vinham para Goiânia com o objetivo de terem melhores condições de vida, de prosperarem. E a velha Goiás representava o exemplo de como não devia ser uma capital. A Goiás velha era vista como antítese dos tempos, o buraco do sertão, e também como insuficiente para uma capital por conta dos problemas que ela tinha. Havia então a necessidade de superar essas problemáticas, também as oligarquias políticas de Vila Boa, e pela Revolução de 30, depois pela Marcha para o Oeste, que a gente teve de fato a edificação de uma nova capital. Então, na Revolução de 1930, tivemos a transferência de Goiânia, começa a ser construída em 1933. A Revolução de 30 foi um movimento político armado liderado pelo Getúlio Vargas. O principal objetivo era enfraquecer os grupos locais. Então, Goiânia é uma capital que descentraliza, enfraquece o poder dessas oligarquias e traz para um novo local. E na década de 40, o Getúlio Vargas lança esse outro programa, que já era um programa de cunho desenvolvimentista, a Marcha para o Oeste, que tinha o objetivo de ocupar a parte central do Brasil. E Goiás também vai se desenvolver a partir desse programa. Em Goiás, o interventor federal nomeado pelo presidente Getúlio Vargas, o médico Pedro Ludovico Teixeira, foi o principal responsável por articular o plano de construção e transferência da antiga capital. Passamos para o ano de 1950. O centro de Goiânia já contava com vários prédios públicos, houve a transferência de várias repartições, que foram construídos aí no estilo Art Deco. O Palácio das Esmeraldas, por exemplo, é um dos prédios que possui esse estilo. Em 2003, 22 prédios e monumentos públicos que estão localizados no centro de Goiânia e também no bairro de Campinas foram oficialmente incorporados ao patrimônio histórico, artístico e nacional. Já na década seguinte, em 60, Goiânia já era considerada uma das maiores metrópoles brasileiras. A gente teve um crescimento populacional muito expressivo e esse crescimento populacional na década de 60 é explicado por dois fatores. Primeiro, fluxos migratórios que vinham do interior, muitos chegavam inclusive pela estrada de ferro, que foi inaugurada a estação na década de 50 aqui na capital. E além disso, a década de 60, a inauguração de Brasília, por conta dessa proximidade entre as duas capitais. Os novos bairros então vão mudar a fisionomia da cidade, que vai passar a requerer mais infraestrutura. Lembrem-se que o plano de Goiânia, a construção, quando ela é pensada e planejada, somente o núcleo central. O crescimento, a partir da década de 60, faz com que bairros surjam nessa parte que não é planejada. Há então um crescimento nas bordas da cidade, um crescimento nas zonas periféricas, trazendo depois vários problemas urbanos. Temos ainda na década de 60 o surgimento das universidades católica e federal, fazendo com que os jovens que precisavam antes sair de Goiânia para estudar em outros estados permanecessem aqui na capital. Já na década de 70, na medida em que a população mais do que dobra em relação à década anterior, o trânsito goianiense já ganhava um aumento considerável na frota de veículos. A cidade, na década de 70, ganha 3 emissoras de televisão, 3 jornais diários, também a construção do estádio Serra Dourada, um dos mais modernos naquela época do país. Ainda na década de 70, Goiânia vai aumentar os loteamentos urbanos, que é essa ocupação que se dá nas zonas periféricas.
e a cidade chega aí na década de 1980 com mais de 700 mil habitantes, sendo que 98% vive na área urbana. E além disso, eu destaco aqui na década de 70 o boom da verticalização. Os anos 70 marcam na paisagem de Goiânia o surgimento de vários prédios. Inclusive, se a gente pegar a paisagem da cidade, a zona central, os bairros que estão mais centralizados, há uma densidade de prédios. O mercado imobiliário começa a se aquecer em Goiânia na década de 70. Esse aumento demográfico vai provocar o surgimento de um grande número de loteamentos que são voltados para as classes de baixa renda em cidades que estão próximas, como é o caso aí de Aparecida. Além disso, nós temos ainda, no final da década de 70, surgimento de condomínios horizontais, que são os condomínios fechados. Isso se dá lá a partir da década de 2000. Trago aqui um fato histórico que marca a cidade de Goiânia, um acidente radiológico que aconteceu aqui. Em setembro de 1987, foi palco aí do mais grave acidente radiológico já ocorrido no continente americano e também o maior no mundo em área urbana. Na ocasião, mais de 240 pessoas ficaram expostas à radiação quando 2 catadores de lixo tiraram ali de um aparelho que foi abandonado no centro de Goiânia, um aparelho de raio-x, tiraram dele uma cápsula e nela havia Césio-137, que é uma substância radioativa. Nós tivemos então na década de 80, final de 80, o acidente radiológico com o Césio-137, que, claro, marcou a cidade. Depois que tivemos a descontaminação pelo acidente radiológico, a região ali do centro que passou por essa situação, o local onde foi abandonado a cápsula precisou ser totalmente modificada, houve a construção ali do centro de exposições, parte do acidente, dos materiais que foram retirados do acidente radiológico também foram levados para uma área construída fora de Goiânia. Agora a gente vai entender um pouco das concepções urbanísticas que marcam a paisagem de Goiânia. Como nós vimos, é uma cidade planejada, uma cidade pensada para a modernidade. E para que houvesse de fato em Goiânia a modernidade, foi preciso incorporar, colocar em Goiânia alguns elementos arquitetônicos e urbanísticos. O zoneamento da cidade é feito procurando satisfazer as tendências mais modernas de localizar as atividades, zona comercial, zona industrial, e também a fim de obter a organização dos serviços públicos, como também facilitar certos problemas técnicos e econômicos, além da estética da cidade. E eu destaco 4 aspectos importantes do plano de Goiânia. Primeiro, um aspecto estético. A paisagem de Goiânia precisava demonstrar a modernidade, então a gente tem aí prédios modernos. O estilo moderno está presente, inclusive, até hoje em alguns prédios. Esse urbanismo moderno da década de 30 para a década de 40, 60. Temos também o zoneamento, que é a divisão em áreas bem definidas, área residencial, área comercial. Outro princípio importante do plano, a higiene, porque nós tivemos problemas de insalubridade na antiga capital Vila Boa de Goiás, e em Goiânia, para não repetir essas mesmas problemáticas, ficou aí definido algumas áreas ajardinadas, que são os parkways. São grandes áreas verdes para circulação e fruição da natureza. Temos até hoje na paisagem de Goiânia esses parques urbanos que estão ligados aí a essa questão de higiene. Por último, também a circulação, como a gente viu no plano, Goiânia tem linhas muito bem traçadas, linhas racionais que demonstram aí essa circulação dentro da cidade. E ainda falando sobre as concepções urbanísticas, um movimento artístico que foi incorporado a boa parte dos prédios públicos de Goiânia, o estilo Art Deco. Por vezes também conhecido como Deco, é um estilo de artes visuais que começou na Europa na década de 1910. Em definição, o Art Deco é um estilo que traz formas geométricas ou estilizadas. Na arquitetura era usado aí
principalmente com compensados de madeira, concreto armado, mas também pode utilizar para ornamento, bronze, mármore e outros materiais. E a capital goiana reúne hoje o maior acervo em arte déco de todo o Brasil. Vários prédios de Goiânia ainda preservam o estilo arte déco, são prédios que possuem formas geométricas, cores muito características, amarelo intenso, por exemplo. O primeiro deles, esse fica lá no centro de Goiânia, na Praça Cívica. A Praça Cívica foi o primeiro espaço público a ser construído na cidade na década de 30. Esse é o Museu Zoroastro Arteaga. Vejam que é uma forma geométrica, a gente tem aí linhas, temos retângulos também aí nessa composição. Esse prédio se assemelha a uma sanfona, então são prédios que possuem tanto formas geométricas como também objetos. Nesse caso a gente tem um objeto, uma sanfona, que é o Teatro Goiânia. Outro prédio que tem ainda características do estilo arte déco na capital, a estação ferroviária, que foi recentemente revitalizada. Temos aí um amarelo muito marcante. Esse é o relógio que fica lá na Avenida Goiás, centro de Goiânia. E ainda falando sobre aspectos da paisagem de Goiânia, aspectos urbanísticos, muito importante entendermos a monumentalidade da cidade, ou seja, os monumentos escultóricos. Muitas questões já trouxeram sobre os monumentos escultóricos da cidade. Boa parte das esculturas instaladas pelo poder público em Goiânia representam a memória oficial, ou seja, quando a gente vai observar os monumentos de Goiânia, ou são figuras de pessoas que fazem parte da cidade, como Pedro Ludovico Teixeira, outras pessoas também, Andrelino de Moraes, que foi um doador de terras aqui para a capital, e monumentos que de fato narram a história de Goiânia. A memória escultural de Goiânia então representa esses símbolos que estão ligados à construção da cidade, esculturas que retratam a construção da cidade, que retratam as pessoas que estavam envolvidas na construção. Essas esculturas estão, sobretudo, espalhadas em praças, também canteiros de ruas e avenidas, muitos espaços públicos em que essas esculturas estão instaladas ganham o nome dessas esculturas, como é o caso aí da Praça Pedro Ludovico Teixeira, e os monumentos estão concentrados principalmente no centro de Goiânia. Esse monumento é um monumento ao Pedro Ludovico Teixeira. Ele foi elaborado, foi esculpido por uma artista plástica goianiense muito importante, que foi a Neuza Moraes. Ela possui várias obras espalhadas pela cidade. Nesse monumento nós temos aí um retrato de quando Pedro Ludovico Teixeira chegou aqui na região onde ia ser construída a nova capital, montado em um cavalo. Hoje ele está instalado no centro da Praça Cívica, lá no centro de Goiânia, mas até o final da década de 2010 ele estava instalado ao lado do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Outro monumento também que está no centro de Goiânia e fala da história do estado de Goiás é o Monumento ao Bandeirante. Esse encontra-se ali no cruzamento das avenidas Goiás com a Avenida Anhanguera. Inclusive, Anhanguera é o nome do desbravador, o Anhanguera, o Diabo Velho, o bandeirante responsável aí pelo processo de ocupação do estado de Goiás. Esse monumento ele foi uma doação do Centro Acadêmico de Direito de São Paulo, então ele veio de São Paulo aqui para a capital. Um outro monumento muito importante da paisagem de Goiânia encontra-se na Praça Cívica. O nome oficial dele é Monumento à Goiânia, mas ele é popularmente conhecido como Monumento às Três Raças, porque em sua composição ele retrata justamente a união dessas três raças na construção de Goiânia. Temos aí um negro, um indígena e também um europeu. Foi esculpido também pela artista plástica goianiense Neuza Moraes. Chegamos agora aos aspectos geográficos de Goiânia. Dados do IBGE apontam que a população de Goiânia até o ano passado estava estimada em 1.500.000 habitantes, fazendo com que seja o município mais populoso do estado de Goiás. Além disso, a população que não é de Goiânia é composta principalmente de Minas, Bahia, Tocantins, Maranhão, São Paulo, Pará. São os estados em que nós temos aí mais pessoas vindo aqui para Goiânia.
Em relação aos aspectos econômicos, dados que foram divulgados recentemente pelo IBGE em 2018, colocam ela como a 15ª cidade mais rica do Brasil e a primeira no estado de Goiás. Dados também recentes do IBGE de 2019 apontam que Goiânia somou um PIB de 49 milhões, equivalente a aproximadamente 25,5% de toda a produção de bens e serviços do estado. Além disso, o PIB per capita é um PIB considerado alto, relativamente alto, R$ 32 mil por pessoas, mas nós temos em Goiânia problemas sociais gravíssimos. Apesar de nós não termos aqui a caracterização de favelas, mas possuímos alguns aglomerados irregulares, aglomerados urbanos, inclusive é um dos principais problemas urbanos de Goiânia, essas ocupações irregulares que acontecem aí fora do centro da cidade. Há em Goiânia estudos mostrando que é uma das cidades mais desiguais da América Latina. Em relação à economia, ela é caracterizada principalmente pelo setor terciário, setor de comércios e serviços. Concentra aí aproximadamente 80% da economia do município, com destaque para os serviços da saúde, negócios, eventos, atividades imobiliárias, confecção é muito forte em Goiânia, a confecção, a região da 44, e a administração pública. E em relação à produção do setor secundário, setor industrial, a gente tem indústrias de alimentos, também temos aí setores relacionados ao beneficiamento de algodão, óleos vegetais, cerâmicas, bebidas, madeira e mobiliário. Eu destaco os principais problemas urbanos de Goiânia, eles foram ocasionados pelo aumento populacional e pela falta de políticas públicas. Especulação imobiliária e gentrificação. Essa especulação imobiliária acontece principalmente na região central de Goiânia. Nós tivemos na década de 70 o boom da verticalização, ou seja, o surgimento de vários empreendimentos imobiliários de prédios. Há uma especulação então nessa região. Gentrificação é o processo em que as pessoas que moravam antes dos prédios chegarem, elas se veem obrigadas a deixar aquelas regiões porque elas não conseguem mais morar ali por conta dessa especulação, do aumento de IPTU, enfim. E acabam tendo que se deslocar para regiões mais afastadas do centro. Isso acontece também aqui em Goiânia. Problemas relacionados ao abastecimento, ocorre aí no período de seca, falta água em bairros que estão localizados sobretudo na região periférica da cidade. Poluição hoje do Rio Meia Ponte é um dos principais problemas urbanos e problemas ambientais de Goiânia. O Rio Meia Ponte, no curso dele a gente tem várias indústrias que acabam despejando ali seus dejeitos. Também temos esgoto que acaba entrando em contato com o Rio Meia Ponte e é um dos principais rios do abastecimento aqui da cidade. Ocupações irregulares. Temos várias ocupações nas regiões de encostas, regiões próximas aos cursos d'água, aos córregos e também aos rios, inclusive na época de chuva. Temos aí alagamentos nessas regiões. A violência é um problema urbano grave em Goiânia. A capital figura aí como uma das mais violentas do Brasil. Inclusive, toda vez que sai o mapa da violência, a gente tem esses dados. A degradação do centro de Goiânia. O centro, ele possui uma riqueza em relação ao patrimônio histórico e cultural da cidade, mas ele, ao longo do tempo, pelo crescimento de outros empreendimentos, sobretudo empreendimentos comerciais, a gente tem um comércio muito forte no centro de Goiânia, essa área começou a ficar degradada. E a prefeitura tem recuperado alguns prédios, mas ainda encontra-se aí totalmente abandonada. Transporte coletivo é um problema hoje de Goiânia, porque aumentou o contingente populacional. Temos aí também a necessidade de pensar sobre essa questão, desafios para o futuro. Alagamentos ocorrem muito em Goiânia na época de chuva por conta da falta de permeabilidade do solo. E eu destaco por último o trânsito. A gente tem um trânsito caótico porque a frota de veículos é alta, é uma frota de veículos significativa e a cidade não comporta mais a quantidade de carros e as vias não foram pensadas para esse crescimento da frota também. E agora vamos às questões, para a gente poder revisar alguns aspectos. Marcado pelo rigor geométrico e predominância de linhas verticais, havendo a tendência de tornar através da percepção o edifício mais alto, os volumes arquitetônicos são também marcados pelo escalonamento, pela transposição da ideia de zigurate, aproximação de formas aerodinâmicas. O texto
e a imagem, nesse caso aqui a gente não tem a imagem, mas já serve para referência, refere-se a um estilo arquitetônico incorporado na construção da cidade de Goiânia. Alternativa correta, letra A, Art Deco. Uma questão que trata sobre monumentos foi cobrado em um concurso recentemente. O monumento a Goiânia, retratado nas fotos, é uma escultura de bronze e granito esculpida por Neuza Moraes em 1967, localizado no centro da Praça Cívica Dr. Pedro Ludovico Teixeira. O monumento é uma homenagem aos. A alternativa correta é a letra A, grupos étnicos. Então a gente tem aqui os 3 grupos, o branco, o negro e também o índio, que deram origem ao povo goiano. Outra questão que traz um monumento da cidade. A estátua retratada se encontra no centro de Goiânia, inaugurada em 1942, ali após o batismo cultural. É uma homenagem a um personagem que contribuiu diretamente para a alternativa correta. É a letra C, Fundação do Arraial de Santana, o Anhanguera, Bartolomeu Bueno da Silva. O zoneamento foi uma das características marcantes do primeiro plano diretor da cidade de Goiânia. A divisão em áreas administrativa, industrial, residencial, comercial e rural era tida como uma das inovações do urbanismo moderno. A antiga área industrial localiza-se na região. A alternativa correta é a letra A, região norte da cidade, em virtude da futura instalação da estrada de ferro. Quando foi planejada Goiânia, reservou-se essa área, a região norte, para a instalação das fábricas. Então, a gente tem na região norte de Goiânia, região norte e noroeste, uma concentração de indústrias, porque na década de 30 a 40 havia esse planejamento de que quando a estrada de ferro chegasse até a capital, a estação ferroviária ali próximo a essa região, seria mais fácil a questão do transporte dessas mercadorias.